Olá, amigos! Estamos dando início ao Momento Empresarial Agências, que hoje visita a agência SIC. E quem vai falar conosco é o diretor de criação, o Henrique Damião. Seja bem-vindo, Henrique Damião, ao Momento Empresarial. Obrigado, Hamilton. Bom, Henrique, o motivo da gente visitar a SIC é porque a gente tem percebido que é uma das agências mais premiadas aqui da cidade, uma agência que despontou, sei lá, na última década, que a gente tem visto como uma agência de bastante expressão, não só no mercado de Uberlândia, mas no mercado do Brasil. E você é um publicitário que já é muito conhecido na cidade, que empreendeu, começou jovem, empreendeu nesse segmento e hoje é um empresário de sucesso. Eu gostaria que você contasse para o público telespectador como é que foi essa caminhada. Bom, eu trabalho com propaganda desde o começo dos anos 2000. Na verdade, a história começou com um incentivo dentro de casa. O meu pai, eu era adolescente e eu já tinha ferramentas de comunicação para trabalhar dentro de casa. Sempre incentivou com computadores e computação gráfica, impressão e etc. Essa história começou em casa e ela acabou culminando com a faculdade de publicidade. Uhum. E eu sempre, todo esse tempo que eu fiz faculdade, durante a duração do curso, os primeiros trabalhos que eu tive, a passagem pela house do Grupo Algar, ABC Propaganda na época, durante todo esse percurso eu imaginei que eu seria empresário da área de comunicação. Eu tinha esse plano, mas era um plano que eu esperava ter muito mais tarde. Eu imaginava que com meus 40, 45 anos que eu iria partir para empreender. E aí, durante essa minha jornada no mercado de trabalho de Uberlândia, que eu trabalhava como diretor de arte em algumas agências aqui, eu resolvi que eu precisava me especializar, que eu precisava conhecer mercados novos, e eu fui para fora do país. E nessa minha estada fora, eu comecei a trabalhar como designer gráfico para interfaces de internet. E durante o intervalo, eu tive que voltar para o Brasil para a renovação do meu visto de trabalho. E nessa volta, eu encontrei as pessoas que hoje são os meus sócios, o Thales, o Thiago e o Fernando. Eu encontrei os três em Ituiutaba, que é a cidade de onde a gente saiu, estava visitando a minha mãe enquanto estava por aqui, e eu fui convidado para participar da SIC. A SIC é uma agência que começou em 2001, ela nasceu em Uberlândia, depois ela se transferiu para Ituiutaba, e eles estavam com o plano de se reinstalar em Uberlândia. Só que a SIC naquela época era uma agência pequena ainda, com, se eu não me engano, 6 funcionários, era uma equipe bem enxuta, que tinha planos de crescer. E o destino certo era Uberlândia. E eles precisavam de um parceiro aqui, alguém do mercado de Uberlândia. E me fizeram a proposta, continua, vamos abrir? Eu falei, gente, eu estou indo embora. Eu não estou mais, minha vida já tinha virado essa página e pretendia morar fora, meio que seguir minha vida fora. Só que aí a proposta foi interessante, vamos construir algo junto, e eles são sócios que têm um conhecimento interessante, têm uma vivência de mercado muito boa, uma formação muito boa. E eu percebi ali uma possibilidade de trabalhar junto. E aí começou a SIC em Uberlândia em 2008. Na verdade, ela não começou, ela recomeçou, voltou a Uberlândia. A gente manteve o escritório em Ituiutaba, Uberlândia. E aí acabou que, obviamente, o mercado de Uberlândia, por ser um mercado mais maduro e mais interessante, a gente acabou se firmando por aqui. E aí depois, na sequência, a gente teve mais um sócio que entrou, que foi o Braulio Santana, que entrou como nosso sócio para ser o braço do digital. E aí hoje a gente é uma agência full service. A gente acredita que, quando a gente fala full service, é engraçado, as pessoas perguntam, o que sua agência faz? Ela faz anúncio, ela faz... Na verdade, a gente nós não temos um portfólio de trabalhos para entregar, sabe? A gente não é uma agência que tem um cardápio para você trabalhar. A gente quer entender o cliente, saber o que está acontecendo. A gente tem um papel muito... É muito nosso essa história de ser meio que consultor, sabe? A gente entra e vive o negócio do cliente. Não é raro a gente dizer, o cliente chegar aqui com uma verba 10 e a gente fala para ele, para que você vai gastar 10? Gasta 2. Você não precisa gastar 10, você está desperdiçando dinheiro. Então, essa forma de trabalhar junto e palpitar no negócio do cliente é algo que está muito na gente. É importante as agências hoje, muito mais do que você fazer a divulgação, é muito mais entender, fazer um trabalho... se colocar no lugar do cliente e entender o mercado dele. O que a gente vê é a dificuldade hoje, por isso que você falou, é a diferença de um atendimento de agência e de uma consultoria, né? Quer dizer, o trabalho hoje é muito mais de consultoria para depois você propor realmente um trabalho de divulgação. Você tem que ter a liberdade de falar, inclusive de opinar sobre o produto. Muitas vezes a gente tem trabalhos em que a gente
a gente recebe uma solicitação, olha, o nosso objetivo é esse, a gente quer chegar ali, e a gente percebe que o ideal seria talvez o cliente olhar um pouco mais de calma para o produto. Será que é comunicação que vai resolver isso? Ou a gente tem que olhar para trás e resolver? A gente teve um lançamento imobiliário aqui em Uberlândia que a gente fez que a campanha, quando chegou na diretoria da empresa, que era fora da cidade, não é aqui em Uberlândia, eles falaram, não, mas a gente não quer aprovar essa campanha porque ela está muito acima do que a gente está oferecendo, a gente tem que baixar o nível. A resposta do diretor foi, não, gente, vocês têm certeza que tem que baixar o nível? A gente não viu a pesquisa que o público quer algo refinado? Vamos subir o nível do empreendimento e vamos embora. Então, esse tipo de discussão que é importante a gente ter, sabe? Nem sempre a solução está só na comunicação, a gente pode e é isso trocar ideia. Que o cliente está buscando hoje, né? Porque às vezes até a imagem das agências de propaganda, toda vez eu dou muita consultoria e toda vez que você fala, olha, precisamos contratar uma agência, então, para o pessoal, mas a agência é muito cara, mas a agência tem aquela percepção ainda que não vê a agência como uma ferramenta, ou assim, como um parceiro, como um braço que pode ajudar nos negócios. Costuma ver a agência como alguém que vai... Eu achei porque teve um período em que a agência... Teve vários fatos, eu acho, na história que a gente percebe que a agência de propaganda foi o vilão em alguns momentos. A gente ainda convive com alguns vícios mais antigos de que não está muito preocupado com o que o cliente, onde ele quer chegar, onde o resultado que a empresa tem que ter, está muito mais preocupado em vamos ganhar prêmio, vamos aumentar essa verba de veiculação, não precisa, não me incomodo que ele vai gastar mais, mas vamos embora porque tem a comissão. Então, isso tem mudado, isso tem que mudar, porque... E o próprio cliente está mudando também, porque o que acontecia com o cliente era que você, por exemplo, fazia um investimento de, sei lá, 5, 10 milhões no empreendimento, só que depois, na hora da comunicação, não tem 100 mil reais para poder divulgar que o empreendimento existe. Então, esse é o grande problema. As pessoas, às vezes, investem muito na edificação, no negócio em si, mas esquece de avisar que o negócio existe, que está de pé, né? É verdade. Isso, mas eu percebo que tem hoje em dia tem uma consciência maior dessa importância, sabe? A gente percebe que clientes pequenos, um exemplo que é muito clássico para mim é de escritórios menores, prestadores de serviços menores que nos procuram e eles investem, por exemplo, para a criação de um programa de identidade visual para eles. Por exemplo. Que quando você contrata aí, você pode contratar de um garoto, filho de alguém, aquela coisa que sempre existiu, que eu já fui um moleque que cria as coisas e tal, mas esses empresários hoje percebem o valor que tem, você ter essa logomarca, esse programa de identidade todo criado com conceito, com uma identidade, enfim, as pessoas estão entendendo melhor isso. Olá, amigos, de volta ao Momento Empresarial, que hoje está visitando a SIC, Agência SIC. E para falar conosco, o Henrique Damião, que é diretor de criação. Bom, Henrique, então você explicou para a gente que a SIC se consolidou agora, né? Está em Uberlândia, e é uma agência que se destaca principalmente pelas premiações. Nos últimos anos, vocês têm batido recorde aí de premiação. Conta pra gente um pouco desses prêmios, um pouco como é que é ser reconhecida assim tão rapidamente, numa escala aí de 5 anos, 10 anos, ser hoje uma das agências mais representativas. A história, quando o publicitário começa a falar de prêmio, eu acho que o mercado empresarial até tem um frio na espinha de imaginar o show de vaidades, o show de eu fiz, eu sou incrível e eu consegui. Mas para a gente aqui na SIC, a história do prêmio é um pouco diferente. A gente percebeu que ser premiado não é ser o melhor ou ser o mais incrível, não é isso que a gente procura quando a gente se inscreve em premiações. A gente busca um atestado de qualidade do trabalho que a gente faz. Porque você é um prestador de serviço, é tudo feito à mão, cada hora é uma coisa, completamente, não tem como você ter um padrão, como você comprovar o seu padrão de qualidade a não ser com certificações de terceiros. E os prêmios que a gente participa, eles são, a certificação que a gente tem, ela vem de grandes profissionais brasileiros e internacionais também. Então é uma forma que a gente tem de chancelar a qualidade do trabalho que a gente entrega. E o mais importante que eu acho é a gente ter em mente que esses prêmios não vêm de forma gratuita, a gente não tem um perfil que corre atrás de prêmio
a todo custo, ele é consequência de um trabalho que a gente vai desenvolvendo, igual eu tinha te falado. A gente trabalha muito junto do cliente, a gente está sempre junto, construindo as histórias das marcas juntos, e os prêmios são consequência, sabe? É uma coisa muito de sinergia com o cliente, a gente não tem essa corrida louca, maluca pelos prêmios. E hoje, diante dessa instabilidade, né? Essa coisa não só no Brasil, que passa por um momento de transição, passa por um momento econômico desafiante, mas a gente vê também a Europa, que passa também por um momento difícil com a saída da Inglaterra do euro. Quer dizer, como é que... E isso tudo refletindo aqui, e as empresas cada vez mais sem uma perspectiva de médio e longo prazo, né? Então, isso, quando você vem para a realidade, todo mundo se segura mais, todo mundo tem muito mais prudência no investimento. Como é que as agências têm que trabalhar? Como é que tem que ser, atuar nesse momento? Eu acredito que a crise que a gente vive desde o ano passado, agora a gente está começando a ter uma perspectiva um pouco melhor, mas eu acredito que ela foi uma super oportunidade. Eu confesso que logo no começo disso tudo, dessa história dos índices começando a despencar, eu fiquei preocupado. Falei, será? E era um momento que a gente estava de investimento alto aqui na agência, que a gente estava se instalando na sede nova, então era um momento de transição que a gente estava fazendo um investimento importante e relevante para o caixa da empresa. Só que a gente olhou, quando a gente parou e viu o que estava acontecendo, a gente percebeu uma super oportunidade, porque nós somos uma agência de propaganda instalada numa cidade menor, que é Uberlândia, e quando a gente compara o nosso custo de entrega com o de mercados maiores, a gente se tornou uma alternativa vantajosa para os clientes, porque a gente tem uma entrega que ela é interessante, que ela atende às necessidades do cliente, então a gente acabou percebendo um cenário em que a gente poderia começar a propor e encarar projetos que antes eram terceirizados para fora de Uberlândia, clientes de fora começaram a trabalhar com a gente justamente porque as empresas estavam precisando cortar custo. Então a gente viu muito como uma oportunidade e não dá para dizer que o ano passado e esse ano foram anos incríveis, mas foram longe de ser terríveis, sabe? Foram anos que a gente conseguiu passar e na verdade, conquistar clientes novos até. Buscou oportunidade. Correndo atrás, E eu vejo também esse processo com as produtoras, né? Muitas produtoras aqui da cidade eu tenho percebido que têm trabalhado muito para o mercado de São Paulo, mercado do interior de São Paulo, mercado carioca, né? Porque a gente sempre tem aquela síndrome do caipira. Você que não é de Uberlândia, você deve perceber isso. Aqui em Uberlândia a gente tem muito de achar que, nossa, eu sou de Uberlândia, eu não sou de São Paulo, eu não sou do Rio de Janeiro, eu não sou de Nova York, eu não vou conseguir. E não é. A entrega é o seguinte, se você é um cara que tem informação, se você tem base, se você estuda e sabe o que você está fazendo, você conquista cliente de qualquer lugar. Se você olhar, por exemplo, o mercado publicitário de Uberlândia, se você pegar cidades com até 1 milhão de habitantes e comparar os mercados de publicidade, eu arrisco dizer que Uberlândia, se não for a melhor, está entre as três, assim, de maturidade de mercado de comunicação. Eu não sei agora, mas eu me lembro, assim, no meio dos anos 90, o mercado de Uberlândia era mais forte que o mercado de Belo Horizonte. Enquanto Belo Horizonte tinha muita prefeitura, governo, a gente... Justamente. E aqui não, aqui os empresários privados investiram, então o mercado era até mais interessante, né? É verdade. E você percebe que, por exemplo, o mercado de Belo Horizonte, ele teve uma quebra, com a história do mensalão nos anos... Que ano foi aquilo? 2005, 2006, 2007. Deu uma quebrada geral no mercado justamente por isso, que ele era baseado em governo. E lá foi o celeiro do mensalão, né? E assim, o mercado inteiro, apesar de o epicentro dessa história toda ter sido uma agência ou outra, o mercado inteiro sentiu, né? Sentiu. Mas aí hoje você olha, depois de um tempo, como é que está a situação do mercado de Belo Horizonte hoje, é um mercado muito melhor, que tem entregas muito melhores do que naquela época. Ele melhorou muito o mercado investiu mais, é um mercado que o bolo melhorou, né? E tem agências com qualidade muito superior ao que a gente via antes. Olá, amigos, estamos com Henrique Damião, diretor de criação da agência SIC, e está conversando com a gente sobre o mercado publicitário da nossa região. Bom, Henrique, então você contou assim toda a sua trajetória, a gente deu uma analisada como é que está o mercado, como a crise acabou dando oportunidades para as agências e para os fornecedores de comunicação.
Agora, o que você espera, por exemplo? A gente tem visto cada vez mais o material humano, as pessoas, a forma de contratação, a forma principalmente do pessoal criativo de trabalhar, eles fogem totalmente do padrão normal. E as empresas, mesmo as grandes empresas que convivem hoje com as novas mídias, com as redes sociais, precisam desse material humano e estão tentando se adaptar à irreverência desse público. Como é que você tem visto isso e como você trabalha esse aspecto aqui na SIC? Bom, a gente vê que hoje não se pode pôr muita regra nas coisas, né? Eu acho que quando você trabalha em agências de propaganda, você está num ambiente que você tem que ser mais livre, ser mais leve, porque as pessoas têm que estar com a cabeça tranquila e bem para poder trabalhar legal, né? E a gente percebe que ainda existe um ranço no mercado empresarial em geral, de que você tem que estar sempre de calça, você tem que estar de sapato, você ainda tem que ter uma aparência muito bem alinhada. E aqui, por exemplo, na SIC a gente nunca teve isso. Eu acho que até a gente brinca que nós somos os chefes mais mal arrumados de Uberlândia, justamente porque a gente é muito leve, muito solto. Então, a gente até se assusta quando a gente vê notícias de que ainda é notícia, olha, a empresa tal permite trabalhar de bermuda. Eu falei, mas sempre, o que é novidade nisso? Sempre foi tão natural. E ao mesmo tempo, falando dessa turma, desse tipo não só do nosso público interno, mas olhando para a rua também, a gente vive um cenário atual muito interessante, né, Hamilton? Porque a gente tem se permitido trabalhar em conjunto. Por exemplo, no ano passado a gente teve a gente fez uma campanha junto da Algar Telecom, em que a gente queria, a Algar nos procurou dizendo, olha, nós estamos fechando uma parceria com a dupla Vitor e Léo, e a gente quer utilizar essa parceria da melhor forma. Vamos pensar um jeito de criar isso junto? Porque a gente não poderia fazer um show, a Algar Telecom apresenta, mas o que a gente pode fazer com isso? Voltamos para casa, pensamos e chegamos numa ideia que era, por que a gente não permite com que os fãs, as pessoas, contem sua história e essa história virar uma música? Porque a marca, ela pode dar um ingresso para o show? Pode, mas muita gente pode comprar. Ela pode dar uma viagem para qualquer lugar? Pode, mas muita gente pode comprar, pode dar um carro, pode dar uma série de coisas. Agora, fazer o Vitor e Léo criar uma música é algo que só a gente ia conseguir. Nós e a Algar Telecom podemos escolher a sua história para se tornar uma nova música. Isso não é algo fácil e simples, então a marca tem que entregar algo inatingível até então. E essa ação, ela foi criada muito em sinergia com o cliente, muita responsabilidade deles também, da equipe de comunicação do varejo da Telecom. E o resultado disso foi muito interessante, que foi uma mobilização não só da nossa região, o país inteiro veio atrás disso. As pessoas tiveram um desejo muito grande. E o vencedor disso, eu lembro que a gente fez toda a estratégia de comunicação, ela tinha a parte de divulgação da campanha para gerar engajamento com a marca, depois a gente teve a fase de divulgação disso, do vencedor, e depois, com a história toda contada, a gente foi para a rua contar como essa história se passou. Mas o interessante é que o vencedor foi um senhor de Lins, em São Paulo, se não me engano, no interior de São Paulo. E quem não gosta de uma história de amor, né? E é essa história de amor linda do Peter e da Adriana que Vitor e Léo vão cantar pra gente aqui hoje. Algar Telecom apresenta Ensejo, uma nova música de Vitor e Léo. O significado disso, eu acho que se a gente tivesse dado uma mansão para ele com vista para o mar, no Leblon, não teria tido o mesmo efeito. Porque ele e a esposa, ele contou a história como ele conheceu a esposa, eles choravam copiosamente dessa história. O material está até na internet para quem quiser ver. E o resultado foi incrível, porque a gente conseguiu várias frentes trabalhando junto. A gente teve ponto de venda movimentado, a gente teve um retorno muito positivo para a marca. Os clientes tiveram uma vantagem que puderam assistir o show. Não, e engajamento e também a interação que você cria, né? E a gente construiu junto. Se você olhar, foi uma construção da cliente, da Algar Telecom,
e do público. Então foi um negócio que ele foi tomando forma conforme ele foi acontecendo. Ele foi um exemplo de ação que durou, se não me engano, 2 meses e meio, que ela foi se moldando com o que ia acontecendo. E isso cria conteúdo, né? Isso que é muito interessante, que a gente vê também cada vez mais as marcas, né, que eles chamam hoje de branded content, né, que é justamente fazer com que a marca leve conhecimento, que a marca leve, que a marca envolva, né, que um fato positivo tem por consequência a marca levando. É isso. A questão é, a marca ela não pode querer enganar quem está recebendo essa informação do lado de lá. Ela tem que doar, ela tem que ser verdadeira nessa entrega. Eu não posso prometer uma entrega, prometer algo e de repente o cliente fala, nossa, mas ele está me enganando, ele quer me vender uma coisa. Não é. Essa ação é um bom exemplo. Ela era uma ação de marca que gerou envolvimento e que as pessoas... Era uma doação legítima da empresa, não era uma vontade de... Não tinha uma segunda intenção escondida. Isso é o brand content. Você tem que fazer uma entrega verdadeira, você tem que dar algo de valor para o cliente sem esperar nada em troca. Apenas por ser o seu comportamento empresarial. E cada vez mais a gente vê as marcas caminhando para isso, porque o pessoal já já esgotou aquele negócio de muito varejo, ou te dou tantos milhares de minutos, você ganha aí. Quer dizer, a gente está muito cético com essas promessas, né? A gente vê que isso é tão verdade que o efeito... Eu tenho aí 15 anos de mercado e o efeito que tinha uma campanha de varejo 10 anos atrás e que é hoje é completamente não funciona diferente. mais, né? Funciona ainda, porque a gente ainda é um mercado... O Brasil ainda é um mercado em desenvolvimento, mas é um... O varejão das Casas Bahia vai ainda continuar. Funciona, mas ele já é menos. Você pode olhar que está tendo que correr pelas beiradas. Você tem que ir atrás de encontrar o caminho. De inovações, né? Damião, nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer aí você e a agência por nos receber toda a equipe aqui do Momento Empresarial. Queria deixar as câmeras à sua disposição para as suas considerações finais aí. Bom, eu queria agradecer a visita. Sempre um prazer. A casa está sempre aberta para o canal. Vocês querendo nos visitar. E é isso, assim, eu fico muito feliz, ficamos muito honrados com a visita de vocês e estamos à disposição. Dá o endereço aqui da agência. Vamos convidar o pessoal para conhecer, quem quiser conhecer o trabalho da Agência SIC, visitar o nosso site, é o agenciasic.com.br. Lá a gente mostra os nossos trabalhos, quem quiser conhecer e saber o nosso jeito de trabalhar, tem bastante coisa por lá. Legal. Queria mais uma vez, então, muito obrigado, Damião. Queria agradecer a você, público telespectador, que nos prestigia semanalmente com a sua audiência. Queria lembrá-los também que, caso queiram entrar em contato com a emissora, através do telefone 34 3212 8010 ou através do e-mail produção@canaldagente.com.br. Mais uma vez, obrigado e até a próxima semana.